Tinha uma doença, lá no século XIX, que era a doença dos autores. Naquele período do romantismo, dos textos melancólicos, daqueles textos tristes que a gente lia lá na escola. Quando eu estava lá na escola, que eu tinha que ler aqueles períodos da literatura, e aí tinha aquele momento em que o autor estava morrendo, as pessoas estavam morrendo, a falta de ar, aqueles ambientes pútridos, aquela literatura suja que mostrava a tristeza dos autores, os autores pesados, aquele clima horroroso. E tinha uma doença, que era uma doença que não tinha cura na época, que era muito relevante nessa literatura, que é a tuberculose. Então, os tuberculosos eram as pessoas que morriam e tinha toda essa descrição desse sofrimento, toda essa melancolia que acontecia no mundo. A tuberculose é uma doença causada por bactérias e que a gente já deveria ter resolvido depois que a gente criou o antibiótico. Então, por que a gente não discute tanto tuberculose? Apesar que a gente deveria estar discutindo, e vocês vão entender por quê. Porque é uma doença causada por bactérias. Se você pegar tuberculose, hoje você consegue fazer um tratamento no SUS, muito demorado, por muito tempo, mas a maioria das pessoas não deveriam mais morrer de tuberculose. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, e hoje a gente vai discutir um artigo que fala como a pobreza e a fome fazem com que uma doença que a gente sabe o que causa, e principalmente a gente tem um caminho, fazem com que a tuberculose seja uma doença relevante em 2024, tá? Então, o artigo que a gente vai discutir hoje é um artigo feito na Índia. E por que esse artigo é feito na Índia? Porque na Índia e no mundo todo, a tuberculose até hoje é uma das doenças que mais mata pessoas. Só para vocês terem uma ideia, só na Índia, em 2022, morreram 500 mil pessoas de tuberculose. E a tuberculose voltou a acontecer no Brasil de maneira alarmante. As mortes por tuberculose estão ligadas, hipoteticamente, aqui a gente tem que falar hipoteticamente, porque a gente está falando da hipótese científica que estuda a tuberculose por duas razões principais. A primeira razão está ligada ao mau uso de antibióticos. Então, no começo do século XX, quando a gente descobre o antibiótico, a gente começa, nós, humanidade, começamos a resolver um problema muito sério, que são doenças causadas por bactérias. A peste negra, por exemplo, uma doença causada por bactérias, que matava as cidades em que chegavam. Então tinham muitas doenças que afligiam a humanidade que eram causadas por bactérias e a gente não tinha como resolver, não tinha remédio por isso, até que surge a penicilina, o primeiro antibiótico, e a gente começa a resolver essas doenças. A grande questão é que o mau uso de antibiótico acabou selecionando bactérias que são extremamente resistentes. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é relevante no caso da tuberculose, quando você apresenta essa doença, quando você está com tuberculose, as bactérias são coletadas para ver se o tipo de bactéria que você tem é resistente a antibióticos e a quais antibióticos. E só para vocês entenderem, uma doença causada por uma tuberculose no Brasil hoje tem que fazer um tratamento por antibiótico por 6 meses. E esse tratamento tem que ser tão sério que eles só te dão antibiótico no posto de saúde. Você tem que ir toda semana lá tomar o seu antibiótico. Por quê? Porque isso vai garantir que você matou todas as bactérias. Isso vai diminuir a chance de você criar uma bactéria ainda mais resistente. Mas existem casos de tuberculose que são causados por bactérias muito resistentes. Aí você tem que tomar um coquetel de antibióticos por um tempo longuíssimo para conseguir fazer esse tratamento. Então a primeira coisa que a gente tem já comprovada cientificamente é que parte da volta da tuberculose é causada por essa alta resistência a antibióticos. Mas tinha uma segunda hipótese que mostrava que pessoas muito pobres e pessoas que, por serem pobres, não comiam direito, não tinham uma dieta balanceada, uma dieta com o mínimo calórico e o mínimo de nutrientes, seriam mais suscetíveis a pegar tuberculose, certo? Então, a primeira parte da história, que é a resistência a antibióticos, a gente tinha dados mostrando, a gente já deixa de ter uma hipótese e a gente comprova que isso é verdade,
Mas tem um outro lado que sempre se discutiu, que era o efeito da pobreza na volta desse tipo de doença, não só da tuberculose. Por que que isso seria relevante? Porque uma pessoa que está com fome, uma pessoa que é pobre, que está mais exposta a determinadas bactérias pela estrutura da vida que ela leva e ainda não tem o seu mínimo nutricional alcançado, vai ter um sistema imunológico menos eficiente. Então, o que os pesquisadores discutiam é que existia a probabilidade, por isso uma hipótese, de que essas pessoas tivessem uma maior chance de pegar tuberculose, certo? Então tá bom. Como que você, através da ciência, mostra isso? E principalmente, e isso é o mais importante, principalmente para você liberal safado que está assistindo esse vídeo, entender quanto custa fazer isso que a gente vai falar, tá bom? Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é um trabalho que foi feito na Índia por pesquisadores indianos falando sobre suplementação nutricional em famílias que você tinha um caso de tuberculose. O artigo está aqui, o que eu estou mostrando para vocês é o PDF. O link está na descrição do vídeo de hoje e na descrição da live. Então é só você ir lá embaixo e você vai achar. E aí você vai achar esse artigo. Então o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram essa hipótese da fome, essa hipótese da pobreza, e desenharam um experimento para isso. Então eles pegaram 2 grupos de pacientes, e a primeira coisa que eles fizeram foi randomizar esses pacientes. Então eles pegaram um programa de computador e falaram: sorteie os pacientes. Então, sorteou os pacientes ali. Nesse grupo, então, eu tinha uma divisão entre tratamento e controle. Então eu tinha as pessoas que... Eu já vou explicar o que são tratamento e controle, mas eu tenho as pessoas que vão receber suplemento alimentar, que eles chamam de ração, mas eu já vou explicar que não é ração no sentido que você está imaginando. Então eles pegaram esse grupo e eles pegaram essas pessoas e falaram: esse grupo vai receber ração, esse grupo não vai receber. Mas aqui é muito importante. Então vamos lá. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho tuberculose. Eu vou receber ração obrigatoriamente. O que é tratamento e controle é se a minha família vai receber ou não esse suplemento nutricional. Então olha que interessante o método que eles pegaram. Eles pegaram as famílias e dividiram as famílias que tinham um paciente com tuberculose. As pessoas que já tinham tuberculose recebiam ração. Essa ração era uma ração que tinha pelo menos 1.200 calorias por dia, mais uma suplementação de um multivitamínico para essa pessoa ter as suas necessidades básicas mantidas. Então, a pessoa recebia mais 1.200 calorias e mais multivitamínicos, beleza? O paciente com tuberculose sempre recebia isso. Por quê? Porque isso deixava o paciente mais forte e aumentava a chance do antibiótico fazer efeito. O que foi feito no tratamento e controle foi com as famílias. Então, metade das famílias desses pacientes que tinham tuberculose também receberam um suplemento calórico e de multivitamínico, certo? Então, olha que interessante. Os pacientes recebiam comida, mas metade das famílias, os seus parentes não, e metade das famílias, os seus parentes sim. Quanta comida? Recebiam os multivitamínicos mais umas 750 calorias. Do que eram constituídas essas rações? De comidas regionais. Então, não era uma ração no sentido de raçãozinha pronta, industrializada. Não. Eles pegaram as famílias e eles respeitaram as individualidades da família. O que as pessoas recebiam era uma quantidade de calorias. Então, elas recebiam 750 calorias, os parentes, e os outros parentes não receberam. Qual que é a ideia do experimento? A gente tem uma hipótese. A pobreza materializada na forma de fome, ela resultava em um aumento da taxa de tuberculose. Como que eu testo isso? Eu pego 2 famílias, uma eu suplemento caloria, a outra eu não suplemento, e eu vejo qual a porcentagem de pessoas que pegou tuberculose, certo? É basicamente esse o experimento. E é tão bem feito, é tão bem desenhado, é tão bonitinho que é incrível.
Agora eu vou fazer aquilo que eu sempre faço aqui no Blá Blá, que é puxar o meu microfone de lado para contar um segredo para quem está assistindo. Essa suplementação na Índia de 750 calorias por dia, mais multivitamínicos, custava a bagatela de $5. Você vai falar, $5 por dia? Não, $5 por mês. Então, suprir nutricionalmente com 750 calorias uma pessoa numa casa custava $5. Então, olha que louco isso. Então, você monta um experimento e você testa, que é um experimento extremamente barato por pessoa, e você testa o efeito que isso vai ter naquela população. E a longo prazo, o que você vai poder fazer a conta, você liberal sem vergonha que está assistindo essa live, é quanto isso custa a menos em antibiótico. É quanto isso custa a menos em hospital. É quanto é mais barato você tratar a pessoa, você alimentar a pessoa, do que você tratar a pessoa. É por isso que em ciência a gente tem que provar o óbvio às vezes. A gente tem que provar que alimentando as pessoas elas ficam menos doentes. Por quê? Porque senão tem gente que não entende. Então muitas vezes a ciência monta um experimento para mostrar aquilo que muita gente acha óbvio. Certo? Mas Emílio, tá bom. Você falou aí de alimentar as pessoas. Você falou aí que a hipótese era de que isso poderia diminuir a taxa de infecção. Você falou um monte de coisa. Mas e o resultado? O que a gente quer aqui não é entender como ciência funciona. O que a gente quer entender aqui é resultado. E aí eu vou fazer aquilo, eu vou repetir a frase que foi falado. Tá? Que o cara lá, que eu esqueci o nome, falou no Instagram dele. Esse daqui é um dos gráficos mais bonitos da história da ciência. Por que ele é um gráfico bonito? Porque ele mostra claramente como a ciência funciona. Ele mostra claramente o resultado e qualquer pessoa consegue entender. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico do resultado. Então, se vocês olharem aqui, na linha azul eu tenho tratamento, na linha vermelha eu tenho controle, no eixo X eu tenho o tempo em dias, ou seja, passa de 900 dias, e no eixo Y eu tenho a incidência cumulativa de tuberculose. Beleza? O que a gente consegue perceber é que essa linha, depois de 180 dias, ela começa a se separar. E aqui, ó, no final do trabalho, a gente tem que alimentar as pessoas, resulta numa taxa de incidência de tuberculose 40% menor. Eu vou até me colocar grande aqui na tela. 40% melhor. E sabe o que os pesquisadores fizeram para diminuir a taxa de incidência de tuberculose em 40%? Suplementaram minimamente a alimentação das pessoas. Deram comida para as pessoas. Aumentaram a ingestão calórica das pessoas em 750 calorias. Deram suplementos alimentares para quem precisa. Não é todo mundo que tem que tomar suplemento alimentar. É quem não come direito. Aí você pode suplementar. Então, quando a gente fala de fome, quando a gente fala que tem que dar comida para as pessoas, você não tem que ensinar a pescar é o cacete. Quem está passando fome tem que comer. Quem não tem casa precisa de casa. Quem não tem saneamento precisa de saneamento. Depois que você der tudo isso para as pessoas, você começa a conversar sobre ensinar a pescar o que quer que você pense que você tem que ensinar para as pessoas.
Mas as pessoas morrem porque são pobres. As pessoas morrem porque não tem comida. Elas morrem ou de fome ou de coisas que a fome causa. Não faz o menor sentido discutir outra coisa que não seja alimentar as pessoas. Não custa nem caro isso. É mais barato alimentar as pessoas do que pagar o tratamento depois. Só que aí a solução é parar de pagar o tratamento. A solução é falar, não, custa caro demais cuidar da saúde das pessoas. Então vamos parar. Esse negócio aí que vocês ficam defendendo que chama SUS, não queremos mais também. A gente não quer nem alimentar e nem cuidar, porque é caro demais. E o que a gente mostra, o que esse artigo mostra, é que a gente precisa do mínimo. A gente precisa alimentar as pessoas. Porque o mínimo vai salvar muitas vidas. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Beijo, falou e tchau!